Pareamento ao modelo e por identidade com 20 escolhas em macaco prego cegos apela. Olha, minha espécie. Mas que diacho é isso? Alguém me explica, por favor? Olá, Preguinho. Quem é você? Sou quem irá te explicar essa pesquisa. Ok, explique-me o que tem a ver. Identidade, pareamento, minha espécie, 20 escolhas. Estou confuso. Para começar a te explicar, vou falar sobre o Sidman. Ele sugeriu que o comportamento simbólico envolvesse a equivalência entre os estímulos que emergiam de arranjos especiais das contingências. Equivalência de estímulos contingentes? Me explica melhor. Irei explicar exemplificando. Você conhece esse número? Sim, é o 9. E se eu falar apenas 9, você irá se lembrar de quê? Do 9. Você associou um estímulo visual, o número 9, a um estímulo sonoro, a palavra 9. Para você, os dois estímulos remetem à mesma coisa. Trata-se da equivalência de estímulos. Saquei! Galvão e Barros formaram a Escola Experimental de Primatas para buscar esse comportamento simbólico em não-humanos. Diferente de você, os outros macacos pregos, de não ficção, ainda estão aprendendo este comportamento simbólico, e a relação de identidade é um primeiro passo para este comportamento. Um dia ainda vou ser real, ok? Mas obrigado pelo elogio. Bom, continue falando mais sobre o pareamento por identidade. Para ensinar a tarefa de identidade, usamos a discriminação condicional. Toque na foto. Já que é uma tarefa por identidade, qual você escolheria? Essa aqui, que é igual a primeira. Então, você acaba de fazer uma discriminação condicional por identidade. Sua resposta foi condicionada ao primeiro estímulo. Uau! Mas continuando. Segundo Sidman, em procedimentos de discriminação condicional com escolhas simultâneas, o uso de apenas dois estímulos de comparação facilita o desenvolvimento do controle apenas por rejeição nas relações treinadas, como você acabou de fazer. Assim, sugere-se que utilize mais estímulos de comparação e testes de identidade generalizada. Teste de identidade generalizada? O teste de identidade generalizada tem por objetivo avaliar se o sujeito abstraiu o conceito da tarefa ou apenas estabeleceu associações entre estímulos. Então, para testar a abstração do conceito de igualdade, após atingir o critério de aprendizagem, estímulos novos são apresentados nas mesmas condições de escolha, de acordo com o modelo. Se o macaco exibia prontamente o desempenho de escolha por identidade com os estímulos novos, podíamos dizer que eles apresentavam o desempenho de escolha por identidade generalizada. Entendi! Então, o objetivo deste estudo foi verificar se o nosso sujeito era capaz de relacionar por identidade um grande número de estímulos e verificar a existência de responder adequado à identidade generalizada. Eras, muito interessante. Mas você pode me explicar mais detalhadamente? Claro, então agora eu vou te explicar o método. O nosso sujeito foi Louis. Para fazer a tarefa, utilizou-se uma câmara com monitores de tela sensível ao toque acoplados, ligadas a computadores contendo programas especialmente desenvolvidos que apresentam os estímulos visuais e recolhem os sinais dos toques nos mesmos. Quando o sujeito acerta a tentativa, é dispensada uma pelota. Os estímulos utilizados foram conjunto I, cachorros, conjunto J, rostos de pessoas, conjunto K, macacos, conjunto L, flores, conjunto M, pássaros, conjunto N, rosto de mulheres famosas e conjunto O, capas de revista. No pareamento ao modelo por identidade, cada sessão era composta por 48 tentativas. Cada tentativa era separada por um intervalo de 6 segundos. O critério de avaliação era de 90% de acerto para passar de fase. Neste estudo, o sujeito teria direito a uma tentativa de correção. Se ele obtivesse sucesso, a tentativa de correção era válida como acerto. No entanto, se na tentativa de correção o sujeito emitisse a resposta errada, sua resposta era considerada como erro e a próxima tentativa era iniciada. A sequência do experimento foi: fase 1. 4 comparações com um conjunto de estímulos em cada subfase. Os conjuntos utilizados foram I, J, K e L. Teve 4 subfases. Fase 2. 8 comparações com 2 conjuntos de estímulos em cada subfase. Os conjuntos utilizados foram I, J, K e L.
teve 10 subfases. Na subfase 2.4, foi feito o teste 1 de identidade generalizada com o estímulo M. O teste foi realizado junto com os estímulos I, J, K e L. Fase 3. 12 comparações com 3 conjuntos de estímulos em cada subfase. Os conjuntos utilizados foram I, J, K, L e M. Teve 10 subfases. Fase 4. 16 comparações com 4 conjuntos de estímulos em cada subfase. Os conjuntos utilizados foram I, J, K, L e M. Teve 5 subfases. Fase 5. 20 comparações com 5 conjuntos de estímulos. Os conjuntos utilizados foram I, J, K, L e M. Teve 2 subfases. A primeira com 48 tentativas e a segunda com 60. Fase 6. Teste 2 de identidade generalizada. Substituiu-se o conjunto J pelo conjunto N. Fase 7. Teste 3 de identidade generalizada. Os estímulos utilizados foram K, L, M e N, e substituiu-se o conjunto N pelo conjunto O. Veja Lui no teste 3 de identidade generalizada. Eras, muito legal. Mas afinal, o que deu tudo isso? Agora eu vou te explicar o resultado. Na figura 1, a porcentagem de acerto por sessão da fase 1. Na fase 1, o sujeito necessitou de 10 sessões para concluir a fase de PMI com 4 escolhas, apresentando mais de 80% de respostas corretas em todas as subfases. Na figura 2, a porcentagem de acerto por sessão da fase 2. Na fase 2, o sujeito realizou a fase em 18 sessões experimentais. Na subfase 2.4, necessitou de 2 sessões para alcançar o critério. Na figura 3, a porcentagem de acerto por sessão da fase 3. Na fase 3, realizaram-se 20 sessões experimentais para que o sujeito concluísse a fase. Na figura 4, porcentagem de acerto por sessão da fase 4. Na fase 4, realizaram-se 8 sessões experimentais para que o sujeito concluísse a fase. Na figura 5, a porcentagem de acerto por sessão em cada relação dentre as 20 treinadas. A linha horizontal preta demonstra os dados da subfase 5.1 e a linha horizontal vermelha demonstra os dados da fase 5.2. O sujeito realizou a fase 5 em 2 sessões experimentais, apresentando um desempenho geral de 92,5% de acerto na primeira sessão, com 40 tentativas. Na segunda sessão, com 60 tentativas, o desempenho do sujeito foi de 91,6% de acerto. Na fase 5 do experimento 2, com 20 estímulos de comparação, esperávamos que o sujeito necessitasse de um número maior de sessões para o alcance do critério, visto que esta nunca havia sido realizada com este sujeito. Mas o sujeito precisou de 2 sessões para o alcance do critério, com um desempenho acima de 90% na maioria das relações treinadas. Na figura 6, a porcentagem de acerto por relação nas sessões de testes de identidade generalizada 1. No primeiro teste de identidade generalizada, realizado no experimento na fase PMI, com 8 comparações, na qual inserimos o conjunto M junto à linha de base, o desempenho do sujeito foi acima de 80% de acerto nas relações de teste e nas relações da linha de base. O sujeito apresentou um responder consistente à tarefa, mesmo que com estímulos novos. Na figura 7, a porcentagem de acerto por relação nas sessões de teste de identidade generalizada 2. No segundo teste de identidade generalizada realizado no experimento, na fase de PMI com 20 comparações, na qual substituímos um conjunto de estímulos da linha de base, conjunto J, por um conjunto de estímulos novos, conjunto N, o sujeito apresentou desempenho abaixo de 80% de acerto em todas as relações de teste. Nas tentativas com as relações da linha de base, o desempenho desestabilizou-se, oscilando entre 50% a 100% das respostas corretas.
A análise das respostas erradas do sujeito será descrita e analisada mais adiante. Na figura 8, a porcentagem de acerto por relação nas sessões de teste de identidade generalizada 3. No terceiro teste de identidade generalizada, realizado no experimento 2, na fase de PMI com 20 comparações, na qual substituímos um conjunto da linha de base, conjunto J, por um conjunto de estímulos novos, conjunto O. Louis apresentou um desempenho abaixo de 60% de acerto nas relações de teste. Os desempenhos do sujeito nas relações da linha de base oscilaram entre 50% a 100% de acerto. A análise das respostas do sujeito nas sessões de teste de identidade generalizada, conjuntos N e O, realizadas no experimento, demonstram a evidência de indício de pareamento categorial no sujeito, visto que o sujeito emitiu a maioria das respostas erradas, escolhendo estímulos da mesma categoria do modelo. Comparando os 3 testes realizados, no primeiro houve poucos erros, o desempenho esteve acima de 80% de acerto. No segundo e no terceiro teste, houve muitos erros, sem uma relação modelo-comparação consistente, a maioria em estímulos da categoria. Os resultados do teste de identidade generalizada demonstram que Louis possivelmente respondia pelo efeito novidade. O sujeito respondia na categoria do modelo, no entanto, a tarefa era de PMI, exigia que respondesse no idêntico ao modelo. A identificação dos processos comportamentais envolvidos na aquisição de discriminações condicionais abstratas generalizadas, como a relação de identidade, indica que esses processos básicos para a aprendizagem de alguns repertórios já se encontram presentes em animais não humanos. Logo, pesquisas com animais como esta podem gerar ferramentas de estudos de intervenção com pessoas com problemas de desenvolvimento cognitivo. Gostei muito dessa pesquisa. Obrigado por me explicar. Por nada. Tchau. Tchau.